Sejam bem-vindos. Uma tarde geladinha. Vou convidar todos para relaxarem, respirarem, sentirem as energias desse ambiente. E desde já nós recebemos as graças enviadas do alto, do nosso Pai de amor, de bondade, aquele que escuta os nossos corações, que conhece e sabe das nossas necessidades muito antes de nós pedirmos por elas. Que nós, nessa tarde, possamos, antes de qualquer coisa, render graças a esse Deus amoroso e bom que nos deu a oportunidade de um novo dia, de uma nova existência, capacidade de fazermos diferente, ressignificar, aprender, ajustar a nossa caminhada. Obrigada, Pai, pelo teu amor, obrigada pelos teus anjos aqui acampados, que nos consolam, que nos acolhem, que nos orientam e que permitem que nós possamos sair daqui renovados, reenergizados, restabelecidos na tua graça, que de forma tão generosa foi derramada sobre nós. Obrigado por essa tarde, obrigado por esse dia. E assim, iniciamos as atividades dessa tarde. Que assim seja e que seja assim. Aceitação da jornada. Por que nós vamos falar disso? Quantos de nós ainda estamos bestemando ao longo do processo? Ainda não entendemos, ainda temos dúvidas, ainda não aceitamos, não compreendemos os motivos da nossa jornada, os tropeços, as pedras, as aflições. E aqui não cabe falar das alegrias, porque essas nós sabemos aceitar. Nós aceitamos com um sorriso largo todos os nossos recursos que nos são enviados são bem aceitos, mas as dificuldades nós temos resistência. E aí, nós precisamos periodicamente, se não diariamente, compreender o que é que nós ainda não aceitamos. O que é que nós ainda aplicamos resistência na nossa jornada. Porque tudo aquilo que, como diz o ditado popular, nós resistimos, persiste. Ou seja, quanto mais resistência a gente põe na aceitação das dificuldades da nossa jornada, das pedras ali existentes, por mais tempo elas perpetuam. E aí, quando a gente se depara com essa frase, com esse conceito e com essa verdade, porque ela não é só uma frase, ela é uma verdade, nós temos que nos conscientizar que nós somos nossos próprios algozes. Somos nós que dificultamos a nossa jornada. Somos nós que protelamos as bênçãos que Deus programou para a nossa existência. Quantos de nós aqui não aceitamos, às vezes, uma frase, uma palavra que nos foi lançada? Ah, mas me feriu. Eu não aceito aquela ação, eu não aceito aquela atitude, eu não aceito que as coisas sejam assim. Volto a lembrar.
Tudo aquilo que nós resistimos persiste. Tudo aquilo que nós não aceitamos como algo, eu não vou dizer que é natural, mas para a nossa condição de evolução é natural. Ou já nasceu asas nas nossas costas e uma auréola em cima da nossa cabeça. Figurativamente, né? Não, nenhum de nós tem isso. Para desconsiderar que nós somos totalmente responsáveis por aquilo que nós perpetuamos na nossa jornada. Então é natural, sim, que ainda nós vamos falhar, que ainda as pessoas vão falhar conosco, que nós ainda seremos grosseiros, inapropriados, proteladores. Mas quanto disso nós aceitamos todos os dias? Aceitamos as nossas incapacidades, e eu não estou dizendo de uma aceitação que nos coloca num ponto de descanso. Não. De inércia, de não fazer nada. A aceitação, ela pode requerer de nós paciência, ela pode requerer de nós um esforço de amor e caridade ao próximo. Ela pode requerer de nós movimento mental, intelectual, emocional. Porque talvez seja um dos nossos grandes desafios aceitar. Inclusive fé é um desafio de aceitação. De aceitar algo que os nossos olhos não podem ver, mas que é uma verdade absoluta, e que quando nós ampliamos os nossos sentidos e o nosso coração se alinha com o coração do Pai, nós podemos perceber com mais naturalidade. E aí a pergunta vem de novo: o que eu ainda não aceito? O que eu ainda resisto? O que se perpetua nos meus dias que eu não tenho ainda aceitado? E acreditem, eu estou falando para mim, para todos nós, mas sempre é para quem está aqui, porque essa é realmente uma grande dificuldade que nós temos no nosso dia, de aceitar coisas, comportamentos, falas, e aí aquilo se mantém, aquela angústia se mantém no nosso peito, porque nós trazemos para o coração as coisas que deveriam simplesmente serem aceitas, perdoadas às vezes, ou feito um movimento de mudar aquilo, dentro daquilo que nos compete. Eu trouxe algumas passagens do Evangelho que falam sobre isso. Tem lá no capítulo 5, o item 12 e 13, que fala motivos de resignação, e motivos de resignação, a palavra significa a mesma coisa que aceitação, então os motivos de termos que aceitar. E aí eu vou me deter aqui na última parte desse texto, onde ele diz: o homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas, pela maneira que encarar a vida terrena. Eu tirei da onde isso que eu falei tudo para vocês? Da minha cabeça? Não. Está aqui nas Escrituras, no Evangelho, está lá na Bíblia, milhares de vezes, falando de aceitação, de resignação, de fé. E ele nos traz com claridade: o homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela maneira que encara a vida terrena. Como nós encaramos. Como nós aceitamos ou não aceitamos, resistimos ou não resistimos. Maior é seu sofrimento quando considera mais longo. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abrange sua vida corpórea,
como um ponto no infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa. Nós temos que entender que só essas primeiras frases desse item são completamente complexas e difíceis na prática. Porque as nossas percepções, a nossa ótica, o nosso olhar, ele está voltado para aquilo que nós estamos vivendo agora. E aí um dia parece um mês, uma semana parece um ano parece um milênio, porque os nossos olhos estão voltados para as nossas dificuldades, para a falta de aceitação de determinadas coisas, da não compreensão da jornada como um todo. E nós só conseguimos enxergar pela nossa matéria aquilo que é palpável. E por aquilo que nós estamos sentindo agora. Só que ele pede para que nós possamos ampliar o nosso olhar e entender que nós não somos só carne. Nós somos corpo, alma e um espírito. E que a carne vai perecer com o tempo, sejam eles 5, 10, 20, 100 anos. Um dia ele vai embora. Nós vamos apagar todas as aflições? Não, mas aquelas que nós vivemos nessa carne, elas não durarão para sempre. E elas durarão o tempo e na intensidade que nós permitimos que ela dure. Compreendendo, inclusive, a doutrina das reencarnações, nós vamos entendendo que quanto mais difícil nossa aceitação diante de algumas coisas, maiores os nossos débitos. Mais nós vamos ter que quitar ele em prestações mais alongadas. E que a dor que a gente sente hoje é um pontinho no infinito. Acho que um pontinho é quase demais. Porque deve ser uma migalha de uma migalha de uma migalha. Que se esvai se olharmos na imensidão daquilo que Deus nos possibilita. Então, a certeza de um futuro próximo e mais feliz sustenta e encoraja, em vez de lamentar-se. Ele agradece ao céu as dores que os fazem avançar, para que aquele, ao contrário, só vê a vida corpórea, esta parece interminável, e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição de importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros e sentir-se menos os seus reveses e decepções. Ele adquire assim uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma. Enquanto a inveja, o ciúme e a ambição entregam-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias da curta existência. A gente poderia parar aqui e ficar todo mundo em silêncio, só meditando no que está escrito. De quantas dores nós forçamos ao nosso corpo físico, ao nosso corpo espiritual e à nossa alma. Eu tenho certeza que quem está sentado aqui ainda carrega em si uma dor. Não está tudo perfeito. Ainda tem coisas para aceitar na jornada. Ainda tem brasas para serem soltas das mãos. E são as liberações dos perdões que nós mantemos presos. E a gente não solta, e a gente não libera, e a gente não faz. Porque aquilo ainda machuca, e aquilo ainda machuca, e ele está dizendo aqui, de novo, que nós sucumbimos o nosso corpo físico pela não aceitação de um mundo espiritual maior, mais amplo,
mais bonito, mais leve, que é o nosso futuro existencial. Quero ler para vocês uma questão que está aqui no capítulo 5. Os que aceitam com resignação os seus sofrimentos por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham apenas para eles mesmos e podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para os outros? A resposta: esses sofrimentos podem ser proveitosos para os outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações, o sacrifício que impõem, contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão com a submissão à vontade de Deus. Esse exemplo tem o poder da fé espírita, que pode incitar os infelizes à resignação, salvando-os do desprezo e das suas funestas consequências para o futuro. O que eu quero trazer com essa pergunta e com esta resposta? Que quando nós aceitamos a jornada e nós entendemos que os motivos pelos quais nós somos impostos a determinadas dificuldades, os motivos pelo qual a aceitação, a resignação, que é a mesma coisa, e a entrega disso como um ato de fé, a autoridade, o poder e a solução daquele que nos mandou para cá. Ao longo do caminho, todas as nossas dores se tornam alicerces para aqueles que estão à nossa volta. Nós certamente fomos curados por conta da superação e aceitação da dor de outra pessoa. Pelo testemunho que algum dia a gente ouviu, as nossas dores também foram amenizadas. Então, por que é que, sabendo o benefício de uma aceitação, de uma superação, de uma entrega de fé, eu também não faço o mesmo e não transbordo para as outras vidas com o meu testemunho? Muitas vezes ele é emocional, muitas vezes ele é físico, comportamental. E ele cura outras vidas. Quando nós aceitamos, quando nós não resistimos mais às nossas angústias, às nossas aflições, aquilo que nos é colocado na jornada, nós conseguimos ultrapassar, suportar, transpor todas elas com muito, mas muito mais facilidade. Mas nós somos teimosos. E nós temos duas maneiras de fazer isso ao longo da nossa vida. O primeiro movimento nos leva à conscientização. Então, todos nós absorvendo essa fala ou em outros momentos já entendendo, recebendo o conceito de aceitação e o benefício disso, nós podemos gerar mudanças na nossa vida por dois caminhos. Ou por repetição ou por um forte impacto emocional. Por repetição é trabalho diário. Alguém me falou algo que eu não gostei, respiro, aceito, engulo, digiro e elimino. Aquilo que me é salutar eu absorvo. Aquilo que não é eu mando embora. Diário. Todos os dias a gente tem que persistir em fazer as coisas que nos evoluem. Todos os dias nós nos alimentamos. Todos os dias o corpo precisa de nutriente. Assim também é quando nós precisamos evoluir em alguma área, persistir. A gente precisa trabalhar aquilo todos os dias. Ser colocado até que aquilo se torne um hábito e algo natural. Aceitar seja natural. Isso não quer dizer, aí vocês vão me dizer, possivelmente,
nos pensamentos de vocês, mas eu tenho que aceitar tudo que a vida me impõe, eu tenho que aceitar que alguém cometeu um crime contra mim ou com algum dos meus. Aceitar a condição de ignorância do outro, sim. Aceitar comportamento, não. Mas assim mesmo, respeite. E entregue aquilo que for o teu melhor. Faz sentido isso? Porque, eu vou ter que aceitar tudo, não. Eu vou ter que aceitar a condição do outro, a ignorância do outro, a falta de conhecimento do outro e aquele comportamento ser consequência disso, de uma ignorância. Mas isso dentro de mim tem que passar. Porque toda vez que eu ficar segurando aquilo, quem se queima sou eu. E a outra forma de nós caminharmos por uma aceitação mais fácil são os fortes impactos emocionais, são as dores, os grandes traumas da nossa vida. Às vezes a perda de alguém, processo físico, uma doença, e aí a partir daquilo a gente encara a vida de uma forma um pouco mais leve. Mas eu tenho certeza que se nós pudéssemos escolher, nós não escolheríamos passar por um grande sofrimento para aprender mais rápido. Ou passar por longos períodos de um martírio físico, emocional e psíquico para aprender. É melhor as doses diárias. É melhor. Isso não quer dizer que elas funcionem. O discurso é bonito, mas na prática, na maioria das vezes, a gente escolhe o caminho mais curto e bem mais doloroso. Por fim, eu quero trazer para vocês alguns versículos desse ensinamento que está há milênios nas nossas mãos. E nós temos dificuldade. E já lá, no envio de Cristo, ainda no Velho Testamento, quando Deus fala aos seus enviados, Ele fala de aceitação, ele fala dessa resignação do processo. Então, quero ler Timóteo 1,15 para vocês, que diz: esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Na maioria das vezes, nós não temos o entendimento do tamanho do sacrifício que foi feito por Ele. Porque a morte do Cristo foi para que eu, você e todos aqueles que se foram e ainda estão e virão, fossem livrados dos pecados. E nós não sabemos reconhecer isso. E a palavra e os ensinamentos que são replicados, seja por meio do Evangelho, seja por meio das Escrituras, elas precisam ser absorvidas todos os dias para que nós possamos aceitar melhor as dificuldades do caminho. E por fim, Mateus 11:29. E esse é bálsamo, para que vocês não saiam daqui só pensando, eu preciso aceitar, o que eu preciso limpar, o que eu preciso transpor. E ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Nós precisamos praticar a nossa fé. A entrega de algo que é muito maior, muito fora do nosso controle, mas que nos aconchega, nos dá descanso, alivia a nossa alma, mesmo diante daquilo que nós ainda não conseguimos fazer.
Aceitar também muitas vezes é perder controle. E esse é um grande dificultador dos nossos dias. Abrir mão do controle. Saber o que vai acontecer depois, o que vai acontecer com o outro, como ele vai ser punido ou como eu vou ser punida. Aceitação libera. E nos tira do controle. E entrega nas mãos daquele que verdadeiramente controla todos nós. Sob a premissa do amor. E essa não emite julgamento. Porque se nós fôssemos julgados e não fôssemos aceitos por Cristo, nós não estaríamos aqui. Eu vou encerrar, já deu a nossa hora, mas convido a todos para que se questionem nesse dia e nos próximos que virão. O que ainda precisa da minha aceitação. O que ainda precisa de um movimento. O que eu ainda resisto e persisto. Vou convidar os colegas para se colocarem já na sala. Pai de infinito amor, tu que és bom e sempre nos ouve, atende o nosso chamado, alivia as nossas almas, os nossos corações e coloca sobre nós o teu discernimento, o teu consolo, a consciência da importância da fé, desse acreditar naquilo que os nossos olhos não podem ver. Nos auxilia a sermos menos resistentes, a aceitarmos aquilo que nós não podemos ainda compreender na totalidade. Que ainda somos falhos porque julgamos sobre as nossas premissas e elas são incompletas. Então, Pai de amor, que os nossos corações estejam sensíveis a Ti e que Tua voz fale no nosso secreto e no nosso profundo, nos dando consciência de entregar mais as nossas vidas ao Teu controle, à Tua condução e o Teu amor. E nós somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo. E saindo daqui, menos ignorantes daquilo que nós ainda precisamos fazer. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada a toda a espiritualidade e que sejamos conduzidos na Tua luz, na Tua paz e no Teu amor, hoje